Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre prosperidade à luz da Bíblia. Bom dia, Denise! Bom dia, Camila! Bom dia, Raika! Sejam bem-vindas! Gente, o tema de hoje nós vamos falar o quê? Por que às vezes você ouve a palavra, você participa de devocionais e mesmo assim parece que a sua vida não muda, né? Você vive frustrada ali, você não consegue ver uma transformação. Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a oração inicial? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer a Tua presença hoje aqui. Queremos agradecer pela nossa vida, pela oportunidade desse aprendizado. Queremos agradecer também pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa proteção e segurança de todos os dias. E queremos pedir para o Senhor para que o Senhor possa direcionar esse estudo conforme a Tua vontade. Que o Senhor fale no coração de cada mulher que estiver aqui, para que ela possa receber exatamente aquilo que ela necessita. Coloque todos os remédios necessários na água que nós formos tomar hoje, de acordo com o que cada uma precisa para este dia. Amém. Meninas, hoje nós vamos falar... Oi, Miriam, Carla, Elaine, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui sobre o livro de Tiago, tá? Capítulo 1, versículos 19 ao 27. Vamos lá? Aqui ele diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Gente, se a gente obedecesse isso aqui, ou seja, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, a maioria, 100% dos nossos relacionamentos, das nossas relações seriam melhoradas. A gente evitaria muitos e muitos conflitos em diversos tipos de relação, seja relações no trabalho, na família, relacionamento amoroso, relacionamento de amizade. Gente, ia melhorar muito. Por quê? Normalmente aqui ele diz o seguinte: ouça mais, fale menos, fale com sabedoria e evite a raiva. Evite falar com raiva, com ira, né, com julgamentos. Por quê? Normalmente, quando a pessoa dispara um gatilho na gente, o que a gente faz? Na hora que a gente vai falar com aquela pessoa, a gente nem ouve. Ela já disparou, a gente nem ouve, nem tenta entender o que aconteceu. Então, a gente não quer saber se às vezes ela fez aquilo porque ela estava doente, porque ela estava frustrada, porque ela estava insegura, com medo, enfim. A gente não quer saber. A gente simplesmente explode e começa a falar muita coisa, né? Você fala sem ouvir o outro. E aí, o que acontece? Normalmente, às vezes, você começa até a ser agressiva. Você começa a gritar com a pessoa, ameaçar a pessoa por tudo aquilo que ela está fazendo com você. E aí, o que acontece? Isso nunca vai trazer bons resultados. Porque você está gerando mal ali naquela conversa. Você está gritando, você está ameaçando, você está julgando, você está criticando o outro. Então, isso nunca vai te trazer bons frutos. E aqui Deus diz, ó, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ou seja, quando você está com raiva, por mais justa que pareça a sua raiva, ou seja, por mais que você tenha razão naquilo que você vai falar, quando você está com raiva, o que acontece? Você perde a razão. Você perde o controle. Você não fala de acordo com Deus. Porque Deus, por mais que os seus filhos errem, o que ele faz? Ele fala com firmeza. Mas ele fala com misericórdia. Ele fala com bondade, com mansidão. Entende? Então, quando você fala com ira, o que você vai fazer? Você não vai conseguir produzir os frutos bons. Na verdade, ali você está semeando destruição, brigas, conflitos. Então, aquela relação, aquela conversa, ele não vai gerar bons frutos naquela relação. Nem para aquela pessoa que está ouvindo, nem na sua vida. Porque no momento que tem a raiva, aquilo atinge a outra pessoa com maldade e atinge a si mesmo com maldade também, tá? E aqui ele continua: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que ele diz aqui? Limpa o seu coração. Para você falar com alguém, limpa primeiro o seu coração. Gente, a gente sempre fala aqui, porque na Bíblia ele traz isso o tempo todo, assim como no Checkmate, no nosso programa. O que é? Primeiro você limpa o mal, primeiro você tira tudo aquilo que é ruim,
para depois você semear coisas boas. E aqui ele diz, primeiro você limpa o seu coração de toda a raiva, limpa o seu coração de todas as crenças, de todos os traumas que você tem antes de falar, limpa o seu coração do julgamento que você faz na vida daquela pessoa, do orgulho, das críticas, do preconceito. Primeiro você limpa e depois você fala com mansidão. Quando você faz isso, você alcança os frutos que você deseja naquela conversa. Você alcança aquilo que você deseja com o outro, tá? Aqui ele sempre fala isso. Que mais aqui que ele tá falando? Peraí. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, esse será bem-aventurado no que realizar. O que ele fala aqui? Não adianta você só ouvir a palavra se você não praticar. Não adianta, isso não vai produzir resultado nenhum em você. Você precisa ouvir e praticar. Você precisa ouvir e colocar em prática tudo isso que você aprende, tá? E aqui ele diz, se você perseverar, ou seja, se você colocar em prática tudo que eu ensino, as palavras, se você continuar perseverando, você vai alcançar todos os resultados que você deseja. Tudo aquilo, você vai ser bem-aventurado naquilo que você deseja. Reflete agora, por exemplo, como que estão seus pensamentos? Seus pensamentos estão alinhados com a palavra? São pensamentos bons? Seus sentimentos estão alinhados com a palavra? São sentimentos bons? A sua fala está alinhada com a palavra? São falas boas? Falas que edificam o outro? As suas ações no dia a dia estão alinhadas com a palavra? Ou seja, você age sempre fazendo bem para o outro e para si mesmo? Ou você tem ações ruins? Porque isso tudo vai influenciar. Se você faz tudo de acordo com a palavra, ou seja, se você pratica com a palavra, tanto nos pensamentos, nos sentimentos, na fala e nas ações, é natural que você tenha resultados positivos. Se você faz tudo isso, você vai ter liberdade. Ele diz aqui, essa é a palavra, é a lei perfeita, é a lei da liberdade. Então, se você faz tudo isso de acordo com a palavra, você vai ter liberdade na sua vida, liberdade pessoal, liberdade para você fazer o que você quiser, liberdade financeira, em todos os sentidos, liberdade nos seus relacionamentos. Mas você precisa perseverar. E aqui, inclusive, ele fala que quem só ouve, mas não pratica, vai continuar frustrado. Vai ter a sensação de que nada muda na vida. Porque quando você ouve e não pratica, você não vai ter sua vida transformada. Porque você não está praticando, você está só ouvindo. É a mesma coisa, por exemplo, como aquela pessoa que vai na academia, vê as pessoas fazendo exercício físico e quer emagrecer. Ou seja, ela tá ali, ela tá vendo, mas ela não tá praticando. Ela só tá vendo. E aí ela acha que ela vai emagrecer. Não, ela precisa praticar. Ela precisa estar no ambiente. Ela precisa saber como faz exercícios, aprender, mas ela precisa também praticar para que ela tenha os frutos daquilo, os resultados. Entende? Aí aqui ele continua e fala o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. O que ele quer falar? Se você vai na igreja, se você ouve a palavra, se você participa de devocionais, mas se você não refreia a sua língua, ou seja, você continua fofocando da vida dos outros, ou seja, fazendo mal na vida dos outros, você continua criticando, você continua sendo preconceituosa, você continua falando mal, você continua humilhando as pessoas, você está enganando o seu próprio coração. Você acha que você está enganando os outros, mas na verdade você está enganando o seu próprio coração, que é muito pior do que tudo isso. É enganar a si mesmo. Ou seja, ele fala aqui, a sua religião é vã. Ou seja, não adianta nada disso que você faz. Você está perdendo tempo ouvindo a palavra. Porque se você não pratica, não vai adiantar nada. Você está perdendo seu tempo. E aqui ele continua. A religião pura e sem mácula, ou seja, sem vícios,
para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, nas suas aflições. Aqui eu até aumento. Não é nem só os órfãos e as viúvas. Aqui Jesus fala na Bíblia o tempo todo que é o quê? Você fazer bem a todos os aflitos, a todos os necessitados. Quando você faz o bem aos aflitos e necessitados, você faz o bem a Ele mesmo. Como se você estivesse fazendo bem para Jesus, para Deus. Além de tudo, você está fazendo bem para você mesmo. Pode observar, quando você faz o bem para alguém, você se sente, parece que muito melhor do que a outra pessoa, né? De tanto que Deus é perfeito em tudo que Ele faz, em todos os ensinamentos dele, né? E aí ele fala assim: guarde também se incontaminado do mundo. Ou seja, não se corrompa ao mundo. Por quê? Às vezes do seu lado tem uma pessoa que está sendo o quê? Preconceituosa, que está disseminando o mal na vida das pessoas. Pessoas próximas a você, pessoas que você ama. E aí ele diz: não se corrompa. Não chega, tipo, por exemplo, tem uma rodinha ali falando mal de alguém, você continua falando. Não se corrompa com o mundo, por mais que o mal esteja ao seu redor. Não faça isso também. Pratique sempre a palavra e pratique sempre o bem. Você pode ensinar a outra pessoa tudo o que você quer, desde que seja com firmeza, mas com misericórdia, com bondade. Você vai ver que as pessoas vão transformar depois disso. Quando você fala agredindo, mandando, as pessoas não te ouvem. Mas quando você fala com amor, quando você fala com ensinamento, né, na tentativa de melhorar aquela situação, você pode observar que às vezes você vai conseguir tudo que você deseja. Tá bom? Meninas, o que eu tinha pra falar isso é hoje. Aliás, hoje é isso. Calma aí que nós vamos tirar agora a mensagem, tá? Oráculo, qual que é a mensagem para essas mulheres que estão assistindo essa live? Qual é a mensagem de hoje que você quer passar? Qual é a mensagem que essas mulheres precisam receber neste dia de hoje? Vamos lá? É uma afirmação. Tomo decisões facilmente e com tranquilidade, pois sei que tenho dentro de mim todas as respostas que preciso. Tudo vem a mim no tempo perfeito. Olha só. Tomo decisões facilmente e com tranquilidade, porque eu sei que tem dentro de mim todas as respostas. Olha que coisa maravilhosa. Vamos fechar os olhos para a gente fazer a oração final? Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, queremos agradecer pelas palavras de hoje, pelo ensinamento. Nos dê força e coragem para colocar em prática os teus ensinamentos, Senhor, neste dia. Que possamos fazer deste dia um dia melhor para nós e para os outros. Que possamos trazer frutos das nossas palavras. Gerar frutos nas nossas relações. Gerar frutos bons, tanto em nós quanto na outra pessoa. Na pessoa a quem falamos. Peço que o Senhor oriente todas as pessoas que estiverem aqui, Senhor, para que elas possam receber uma verdadeira transformação na sua vida. Que transformem os seus pensamentos, sentimentos, falas e ações. E assim transformem a sua vida como um todo. As suas relações, o seu trabalho, a sua saúde. Porque quando a gente faz isso, Senhor, a gente transforma a nossa saúde. Saúde mental, saúde espiritual, saúde energética, saúde física, saúde emocional. Obrigada por tudo, Senhor. Que todas nós possamos ter um excelente dia. Amém. Meninas, quero agradecer pela presença de todas aqui. Lara, Gabriela, Clara, Elza. E até amanhã. Se você gostou, já curte e compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir essa palavra hoje, tá bom? Um beijo.